Eu sou mais que vencedor. Diga: eu creio em tudo que o meu Deus disse. Vai acontecer a abundância da graça na minha vida, na minha família e em nosso ministério. Amém e amém. Glória a Deus. É isso, igreja. Temos que ligar, porque é para isso que nós viemos. Orarmos em unidade. Todos nós o mesmo parecer em acordo com a Bíblia. Nada pode dar errado. O Senhor já venceu. Amém? Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos. Quero dar a saudação aos nossos queridos irmãos que estão lá esperando. Uma boa noite. Irmã Rosângela Matos, de Londrina, receba as boas-vindas. Que honra. Glória a Deus pela sua vida. E vamos lá, o Senhor tem muitas coisas para falar aos nossos corações. Amém? Receba com a tua família, em nome de Jesus. Temos também a Angélica Cristal, do Rio de Janeiro. Que honra, glória a Deus. Receba, minha irmã, mais profunda esta revelação. Amém? Temos mais? Temos. Glória a Deus. Temos a irmã Sônia, minha cunhada, e toda a família ligadinha, irmão Luiz. Todos recebam as boas-vindas. Glória a Deus. Temos mais? Temos. Ivanete. Glória a Deus. Receba as boas-vindas, Ivanete. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus fale aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Temos mais. Diaconisa Marlise, curada e sarada pelas chagas de Cristo. Glória a Deus. Sempre uma honra estar aqui, a família servindo o Senhor. Glória a Deus. É isso. Vamos lá. Receba também, irmã Regina, em Santa Catarina, Campeche. As boas-vindas, minha irmã, missionária do Senhor, e toda a família. Receba tudo que Deus tem para você. Amém? Temos mais? Temos. A minha filha, número 3, glória a Deus, Daniele. Receba as boas-vindas. A Mana está aqui, veio de Santa Catarina, presencial para adorar o Senhor. Quero te ver aqui, hein? Com toda a família, em nome de Jesus. Beijo, minha filha. Glória a Deus. Um abraço na Vavá, na Jaque, na Fernanda, todos. Glória a Deus. Temos aqui Bruno, irmão Eutália, da cidade de Igrejinha. É um milagre esse casal. Glória a Deus pelas suas vidas. Receba grande entendimento e revelação com as manifestações do Senhor nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Temos mais? Todos. Irmã Cláudia. Ah, é Cláudio. Cláudio. Irmão Cláudio Mir. Glória a Deus. Receba as boas-vindas com a Marilice, com a Manu, toda a família. Amém? Glória a Deus. Temos mais. Aleluias. Diaconisa Regina Siqueira, está curada e sarada pelas chagas de Cristo, minha irmã. Nós te amamos essa família bendita, receba tudo que Deus tem para você, amém? E os que não fizeram contato conosco, recebam as boas-vindas, somos a Igreja Cristo Vive em Porto Alegre, esperando você para juntos adorarmos ao Senhor. Se estiver na cidade, junte-se a nós, amém? Glória a Deus. E nós vamos continuar para a glória de Deus, com uma dica. Eu sempre dou uma dica para a igreja, e eu não cesso de dar, porque é o melhor que nós podemos fazer, é crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, desta graça maravilhosa. E eu digo para vocês, leiam a Bíblia, o livro por excelência. Diga o livro por excelência. Aqui nós temos o manual da vida. Quando nós temos conhecimento, entendimento, compreensão de que nós viemos para fazer a vontade de Deus, nossa vida é completa, nós somos felizes e podemos fazer outros felizes. Amém? Glória a Deus. Temos aqui também, separado pela diaconisa Fernanda e a diaconisa Gabi, que estão neste serviço da livraria revelada, graça revelada, é isso, né? Então, nós temos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nada nos separa do amor de Deus, R$ 16. Este valor é só para nós buscarmos mais livros. Nós
não angariamos fundos, lucros, não. Então, você pode comprar ali, adquirir para evangelizar, para também ter na sua livraria, para ter em casa, para ler, ter conhecimento melhor, tudo embasado na Bíblia. O nosso amado apóstolo, o Dr. Miguel Ângelo, tem um acervo na área que vocês precisarem, só chegar ali na livraria e falarem com as irmãs. Amém? Então fica aí essa dica, vamos crescer em graça. Diga, eu vim para crescer em graça. A Bíblia é bem clara, o Senhor disse que por falta de conhecimento o povo perece, o povo morre, o povo é destruído. Quando nós temos conhecimento, nós somos construídos. Diga, construídos. Diga, eu vim para ser construído. O Senhor quer construir todos. E vocês observarem, o Senhor sempre diz assim, que Ele está aconselhando os conselhos de Deus, Ele está ali dizendo, façam a minha vontade, porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Todos nós, quando adequamos a nossa vida às Escrituras, é poder de Deus. Amém? Então, é aí que nós vamos tirar o milagre. Diga, milagre. Pode acontecer conosco em todas as áreas. Então, recebam, os irmãos que estão pela internet, recebam, porque nós precisamos do Senhor, porque só Ele pode fazer milagres. E Ele pode fazer na sua vida. Diga, eu recebo. Amém. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, Deus é conosco em todos os vales. Amém? Então, momentos mais difíceis da nossa caminhada nesta terra, nós temos a certeza, nós temos que ter essa certeza, diga eu tenho a certeza, de que Deus é comigo por onde eu andar. A igreja tem que ter, isso é fé, é crer que Ele não abandona você nunca. Quem pode abandonar Ele? Nós. Mas Ele não nos abandona. Amém? Então, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, como dizia o salmista, nós sabemos que Deus livra e faz acontecer grandes milagres. Diga, grandes milagres. Então, nós temos que crer que o Senhor nos traz segurança e paz. Diga, eu recebo segurança e paz. Que se manifeste na igreja, na vida dos jovens. Onde estão os jovens? Digam amém. Então, você precisa de segurança, precisa de paz. Onde estão os anciãos, os casais? Digam amém, porque nós precisamos. Vamos para o texto base, Salmos 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e todos nós acompanhamos a vida do salmista, do Davi, que ele andava, né, sendo perseguido, sempre ameaçado. Ele disse assim, não temerei mal nenhum. Diga, eu não temerei mal nenhum. Por que, igreja? Ele sabia, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, que honra estar aqui. Eu te agradeço, Senhor, por esta bênção, por este momento que o Senhor me permitiu estar contigo, Jesus. Estar no teu altar, estar com a igreja. O Senhor está no coração de cada um dos meus irmãos aqui. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai clarear, o Senhor vai trazer compreensão, entendimento, revelação mais profunda, Pai, da Tua graça para os jovens que estão começando esta caminhada, que é longa, uma caminhada difícil, mas contigo tudo é possível ao que crê. Por isso eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor ative a fé dos Teus eleitos nesta noite, os que estão pela internet, os que estão aqui presencial, que todos nós saiamos daqui com a revelação mais profunda, Pai. É só Tu que dá revelação à Tua igreja. E o Senhor dá a quem o Senhor quer. A vontade é sua. O Senhor é quem dirige a sua obra, o Senhor é quem faz a sua obra. Por isso,
Eu te peço, Senhor, revela mais profundo a tua graça em nós, na nossa família, família da fé, a família à distância. Muitos irmãos não têm a igreja nas suas cidades, estão ligadinhos contigo, que eles tenham a compreensão, o entendimento e saibam andar, Senhor, em acordo com a tua palavra, que é poder do Senhor. A sua palavra não falha, ela é eficaz, ela é viva. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Jesus, usa a minha vida, usa o meu intelecto, usa a minha voz, para que todos nós saiamos mais crescidos, fortalecidos, sarados e curados com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Muito obrigada, diaconisa, curada e sarada. Em nome de Jesus. Então, amados, nós fomos escolhidos, fomos eleitos pelo Senhor, fomos chamados para reinar em vida. Diga, eu vim para reinar em vida. Todos nós, amados, o Senhor escolheu para que vivamos esta graça, a qual Ele já consumou na cruz do Calvário, já venceu todas as etapas das nossas vidas, todos os ciclos que nós estamos passando, iremos passar, estão vencidos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não há derrota no caminho do Senhor. Não há derrota, em Cristo não há perdas. Diga, em Cristo não há perdas. E é muito importante que a igreja tenha este conhecimento profundo para que nós sejamos ali homens e mulheres com maturidade, com crescimento, a ponto de repartir esta graça com os que precisam, com os que serão chamados pelo Senhor, e nós estejamos aqui para acalentar e consolar os que precisam. Amém? Então, amados, Cristo nos chamou para que nós o conheçamos com mais profundidade. E nós temos que querer isso. Você tem que querer, eu também, toda a igreja, em toda a terra, tem que querer. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então tem que haver dentro de nós este querer. Querer viver a graça que o Senhor deixou pronta. Então precisamos de compreensão, de entendimento, de revelação, de conhecimento, precisamos dele. É ele que nos concede, diga glória a Deus. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Você pode estar aqui, pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar andando no seu trajeto, aonde você estiver indo para o seu trabalho, voltando, indo para a igreja, Deus é com você, diga glória a Deus. Então é muito importante que a igreja saiba que nós às vezes não temos esta compreensão, mas o sofrimento faz parte da realidade humana. Tanto nós estando na vida espiritual, nesta caminhada, ou não, todos vão passar por sofrimentos. A diferença é que nós em Deus vamos ter Ele conosco para nos carregar nos vales mais sombrios. É Ele que carrega a igreja. Então é importante que a igreja entenda que nas horas difíceis de sofrimentos, de dores, e às vezes são rejeições, às vezes são abandonos, às vezes são lutas que você diz, eu não vou suportar, ela é muito forte. Mas quando você olha para o Senhor e começa a ter uma conversa com Ele, Ele começa a consolar o seu coração, e você ouve a sua voz e recebe esta força que vem de Deus. Ninguém pode dar a você, só Ele, diga só Jesus. Então nós temos que entender que o evangelho que Ele está revelando a nós, Ele nos concedeu este evangelho para nós viver.
nesta caminhada, conhecendo o nosso Deus e conhecendo este caminho, este trajeto, Ele vai junto conosco em todos os momentos que vocês vão passar, eu vou passar, e nós não podemos, muitas vezes, querer riscar aquilo do nosso caminho, mas Ele vai dar poder para cada um, ali com forças do alto, andar neste caminho que Ele diz, nem o louco erra, é um caminho santo. Diga, um caminho santo. Ele caminha conosco, diga, Ele caminha conosco. E Ele conhece o nosso coração e a nossa história mais do que nós. Nós, às vezes, não temos a profundidade de muitas coisas que aconteceram com as nossas vidas, porque muitas coisas você viu, presenciou, mas outras não. E Deus nem permitiu você presenciar e nem ver, porque você não resistiria. Ele cuida do seu coração. Às vezes você só ouviu, Ele cuidou de você. Porque você ouviu e doeu o seu coração, despedaçou o seu coração. Imagina se você visse certas situações, forças contrárias que vêm contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a vida do ministério. É muito forte. E Ele muitas vezes nos livra de ver totalmente o que está acontecendo. Então tem muitas coisas que nós não vamos entender, porque Ele cuida de nós. Diga, Deus me preserva. Diga, Deus me cuida. Diga, Deus me ama. Então, é importante que a igreja se refugie no Senhor pela fé. Somente pela fé você vai se refugiar nessa palavra. Não tem outro modo. O justo viverá por fé. Se você estiver ali firme na fé, buscando ali nos vales difíceis que parece que Deus está ausente, parece que Deus não está mais com você, parece que o céu se fechou, mas estes vales, Ele está com cada um de nós. Amém? Então, você tem a certeza de que Deus é fiel. Ele diz, eu sou contigo por onde tu andares. Diga, Senhor, eu creio. Diga, o Senhor disse, eu sou contigo por onde tu andares. Amém? Então, cada fase da nossa vida, nesta caminhada, Cristo está conosco e sabe tudo o que está acontecendo com você e comigo e com a igreja. Amém? Ele sabe, ele não é pego de surpresa. Nós, muitas vezes, podemos ser pegas de surpresa, a igreja pode ser pega de surpresa, mas ele não. Quando a igreja não está se inteirando, não tem um conhecimento maior, muitas vezes se surpreende com o que está acontecendo. Mas ele não, nunca. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Diga, Deus é poderoso. Diga, o meu Deus é poderoso. E além disso, que ele sabe tudo, ele conhece as nossas fraquezas. Mais do que nós temos que entender. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Muitas vezes nem nós sabemos aonde nós vamos fraquejar. Ele já sabe. E nós temos que vigiar a nossa carne. Nós temos tendências. Nós temos ali muitas coisas que às vezes até está vulnerável na nossa vida, as tendências que nós vivíamos no mundo. E nós, então, temos que vigiar a nossa carne, porque tem fraquezas. E ele diz, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, igreja, o que nós temos que fazer? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, para chegar-se a Deus confiadamente. Não podemos duvidar, não podemos estar ali duvidando, porque vamos vacilar. E o vacilo não entra a fé, não se une com o vacilo, não se une com a dúvida. A fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. Amém? Certeza de que Deus está em nós. Certeza de que Deus já venceu qualquer situação na sua vida. Diga, eu tenho a certeza de que Deus já venceu
todas as situações contrárias à minha vida, seja qual for a situação que você esteja passando. Amém? E ele quer que todos nós estejamos ali, ele diz, portanto, seja qual for o vale de sofrimento, de dor, seja enfermidade, seja emocional, seja familiar, seja profissional, seja qual for a área que você esteja enfrentando uma luta, uma força contrária. Ele quer que você esteja confiante, junto ao trono da graça. Quando você falar com Deus, firme. Amém? Os céus estão abertos para a igreja. Ele reconciliou cada um de nós. Você tem acesso ao trono da graça de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. É isso que ele quer ouvir da igreja, uma confiança, uma fé que faça acontecer o milagre manifestado. Amém? Ele diz ali, a fim de receberdes misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E toda a igreja que for confiadamente e ter esse acesso ao Senhor, tem resposta de Deus. Amém? Ele é um Deus, e mesmo que você diga, bispa, mas às vezes eu vejo Deus silenciar. O silêncio não significa ausência. Amém? Diga, o silêncio de Deus não significa ausência. Amém? Ele ouve o clamor do seu povo. Ele está atento, ele tem resposta. Diz ali, Deus ouve e vê o sofrimento do seu povo. Diga comigo, Deus ouve e vê o sofrimento do seu povo. Às vezes você pode estar falando. Às vezes você está pedindo oração. Ele já está respondendo. Ele já ouviu. Ele já ouviu o seu coração quando você disse, eu vou pedir. Ele já ouviu. Ele já está lá na frente, respondendo para você. Diga glória a Deus. Veja que o povo do Senhor lá no Egito foi escravizado. E eles, num momento de escravidão lá no Egito, eles clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor, Deus viu o sofrimento dele. Olha o que está escrito em Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Ele viu, ele vê. Você às vezes diz assim, ai, mas ninguém viu. Meu Deus do céu, como que eu vou justificar? Estão levantando calúnia, ninguém viu. Ele viu. Diga, Deus vê todas as coisas. A igreja tem que ficar firme nessa hora, porque injúria, calúnia, inventam coisas das pessoas no trabalho, às vezes uma força contrária, às vezes de colegas, às vezes até na família pode acontecer uma palavra que não é verdade. Você não pode perder a sua paz. A paz que o mundo não dá, Jesus dá. Você fique firme. Com fé você vai dizer, Deus conhece o meu coração. Amém? Ele está no controle. Diga, Deus está no controle de cada momento de nossas vidas. Declare comigo, Deus está no controle de cada momento das nossas vidas. Ah, bispa, mas a senhora não sabe a minha história. Nem preciso saber. Ele sabe, ele já viu, ele sabe o que vai acontecer lá adiante. Ele viu lá atrás. Você nem precisa se preocupar com isso, porque ele está no controle de cada momento de nossas vidas. Diga, graças a Deus. O nosso Deus vê, o nosso Deus ouve, o nosso Deus age, o nosso Deus pensa diferente de nós. Nosso Deus é bom. Então, o nosso bom pastor caminha conosco, seja qual for o vale. Amém? Diga, seja qual for o vale que estejamos passando. Ele sabe. Salmos 123, 1 ao 6. Vamos dissertar este salmo e nós vamos ver o quanto nosso Deus é poderoso e está cuidando da igreja. Diga, Deus está cuidando de mim. Diga, Deus está no controle. O Senhor é o meu pastor. Quem crê que Ele é o seu pastor, diga amém. Nada me faltará. Amém?
Então, nós temos que falar tudo para ele. Não se cale, não fique fechado, dizendo: Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, nem vou incomodar Deus. Não, não, não. Tenha esta comunhão, esta intimidade. Fale tudo para ele. Fale o que você está sentindo. Às vezes as pessoas estão emocionalmente doentes, feridas escondidas, são dores. Você tem uma pessoa que possa orar com você? Ore. A bispa está às ordens aqui, à disposição. Ore com uma pessoa espiritual para que Deus abra-lhes os olhos do coração, do entendimento, que você veja ampliado toda a visão que Ele tem do que você está passando neste vale. Amém? Ele diz que nada faltará. Então nada, diga: nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Diga: justiça. Por amor do seu nome. Então, igreja, por amor do nome dele, que você carrega no coração, ele vai fazer justiça. Diga: glória a Deus. O amor de Deus é grande. Diga: é grande, é imenso. Oh, glória. Ele ama que nós tenhamos este conhecimento. Por quê? Porque senão as situações ficam gigantescas. E ele já derrubou o gigante. Diga: ele já derrubou o gigante. A igreja não pode tornar as situações maiores do que o seu Deus. Nosso Deus é maior. Diga: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga com fé: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É isso que diz a palavra, é isso que nós cremos. Diga: eu creio. Então, ele diz assim: ainda que eu ande, olha, o salmista tinha uma certeza, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha que ele tinha a confiança. Olha, o salmista fortalece muito a fé dos eleitos, porque o salmista, o Davi, ele tipificava a graça de Deus, de viver pela fé. Então, nós temos que ver com os olhos da fé. Veja que ele estava ali dizendo que o vale da sombra da morte, pensa bem, ameaçado de morte todos os dias, quase, pelo rei, a quem ele iria buscar ajuda, só Deus. Imagina. Então, ele diz: porque tu estás comigo. Você pode dizer: o meu Deus, eu creio nele. Ele está em meu coração. Então, cada situação que você estiver vivendo, saiba que ele está com você. Diga: tu estás comigo. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Veja que Deus pode preparar. Às vezes você tem uma força contrária de pessoas que estão ali querendo te derrubar, querendo tirar você do seu trabalho, do seu posto, do seu cargo. E seja qual for a luta, saiba que Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Diga: eu recebo esta palavra. Diga: eu recebo que se manifeste na minha vida. Em nome de Jesus, igreja, nós veremos Deus preparando ali uma mesa diante dos nossos adversários. Amém? Ele unge-nos a cabeça com óleo. E hoje nós sabemos que já somos ungidos. Porque esta unção com óleo tipificava a unção do Espírito Santo hoje. Diga: glória a Deus. Diga: eu sou ungido. Eu sou revestido pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Diga: ele me deu autoridade contra o mal. É isso que a igreja tem que ter de conhecimento. Você é forte, você é mais que vencedor. Ninguém vai te destruir. Até o mal que fizeram contra você, ele vai transformar em bênção. Diga: eu recebo. Ele vai transformar em bênção. Quando as pessoas vierem contra você, você já saiba: Senhor, mais uma vitória aqui. Eu não vou desistir. Eles vão
ser resistido pelo meu Deus. Diga glória a Deus. Então, esta unção está em você. E ele diz: o meu cálice transborda. Então, o coração transborda de alegria, de poder, de vida. É refrigerado o nosso coração quando nós estamos na fé. Diga, eu recebo. Ele diz mais: bondade e misericórdia certamente. Ele não diz, olha, talvez a bondade do Senhor vai me cercar, talvez. Ah, do jeito que está, o rei, vem lá o rei Saul atrás de mim com todo aquele exército, talvez Deus vai se ter misericórdia de mim. Não, certamente. Ele diz a bondade e a misericórdia de Deus, ele diz, me seguirão todos os dias da minha vida. Diga, eu recebo esta palavra na minha vida, na minha família, no meu ministério. Amém? E habitarei na casa do Senhor de vez em quando, até um tempo, quando eu ganhar a bênção. E aí, deu. Todos os dias, para sempre. Diga, para sempre. Então, amados, sofrer com Cristo é permanecer unido com Ele enquanto atravessamos os vales de toda a nossa caminhada. Tem vales e você vai passar sombrios às vezes. E você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Que bom quando se pergunta assim. E Ele vai responder, o que está acontecendo? Quando tu diz assim, você fala isso, meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu? Um milagre, você se aproximou dele. Você foi buscar ajuda nele. E ele, minha filha está falando comigo, meu filho está falando comigo. Fica aí, meu Deus, o que está acontecendo? Pensa aí, o vale que você está passando. Diga, meu Deus, o que está acontecendo? Ele sabe. E Ele está cuidando de você. Por quê? Porque Ele nunca nos abandona. Diga, tu nunca me abandona. Então, desde o início, Deus já dizia para os nossos antigos irmãos, e Ele disse isso para o jovem Josué. O jovem Josué, ele quando recentemente tinha o Senhor levado Moisés, o líder, que ele andava lado a lado com aquele líder, de repente Deus leva o líder dele e ele ficou ali. Imagina o coração desse rapaz, no vale da sombra da morte, estava vendo ali, ele devia estar com o seu coração muito triste. Né? Uma pessoa que ele amava, uma pessoa de Deus, que estava ensinando ele, e o Senhor diz para ele o quê? Vamos lá, Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Imagina, ele não podia nem sentir medo, porque ele dizia, e agora? Ele deve ter, meu Deus, e agora? Tu levou Moisés, e o que faremos? E o Senhor, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que palavra encorajadora. O Senhor falou também através do profeta Isaías. Vamos lá, 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Então, o Senhor sempre disse isso para a igreja, para os nossos antigos irmãos, está dizendo isso para nós hoje. Diga, eu recebo, o Senhor está me encorajando. E é isso que Ele está fazendo com a igreja, me encorajando. Você vai passar por esse vale com vitórias. Diga, com vitórias. Com vitórias. Levante a sua mão e diga, com vitórias. Com certeza da vitória. Com certeza da vitória. Nós temos que ter a certeza, amém? Ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós não podemos ter dúvida quem é o nosso Deus. Você é filho de Deus. E, portanto, nós temos que receber tudo o que Ele diz. Ele diz, eu te fortaleço. Diga, eu recebo esta força. Ele diz, eu te ajudo. Eu recebo esta ajuda. Diga, eu recebo a ajuda de Deus. Ele diz, eu te sustento. Diga, eu recebo o teu sustento. Queira ser sustentado pelo Senhor. Queira. Diga, eu quero ser sustentado pelo meu Deus. Igreja, imagina você dizer, eu quero ser sustentado pelo meu Deus. Porque Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Isto, igreja, olha, já estão afiados. Glória a Deus. Então, comeremos o melhor desta terra. Ele diz, eu te sustento com a minha destra fiel. Destra, autoridade.
Ele tem uma autoridade, é o ano da autoridade do Senhor, é o ano do selo do Senhor. Ele vai com braço forte fazer o que tem que ser feito na sua vida, porque você é um filho de Deus e ele tem desígnios que ninguém poderá frustrar. Diga amém. É isso que ele quer. Ouvir a nossa voz confiante diante dele. Ele nos reuniu para isso. Em Deuteronômio 3:22, ele diz: não o temais, não é para temer os inimigos, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Às vezes a gente pensa que é a gente que vai lutar, é a gente que vai fazer. Você vai estar, às vezes, em vales tão profundos e tão sombrios, às vezes até o vale da sombra da morte, você verá que foi Deus que te tirou dali. Se falar com cada um, inclusive com a bispa, eu digo, hoje estava falando para a abençoada primogênita Aline, eu disse assim: Aline, às vezes eu vou contar a minha história para os irmãos, ou para o Alisson, e eu vejo que foi Deus com os seus anjos que me carregou no colo. Eu não poderia fazer o que foi feito. Foi Deus. Você dirá da mesma forma. Você dirá da mesma forma. Entrega para Deus, peça para os anjos dele vir, porque ele tem exércitos angelicais ao seu favor para ajudar você em tudo que você precisar, no sustento, na ajuda. Ele tem anjos auxiliadores para fazer acontecer o que você está pedindo. Diga: eu recebo. Amém? Então é ele que peleja por nós. Não é você. Às vezes nós até trememos quando vimos aquele exército contra nós, aquelas forças contrárias, aquelas ameaças, aquelas vozes que vêm intimidando você, às vezes no trabalho, às vezes até na própria família, igreja. Às vezes você está numa escola estudando, já vem umas falas tão estranhas para que você não vá até o fim na sua faculdade. Mas você já é mais que vencedor. Não dê ouvidos, porque Deus vai pelejar por você. Veja o Êxodo 14:14, ele diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então nós nos calaremos, nós vamos ficar quietos. É isso que Deus disse. É para nós não ficarmos espantados, gritando: meu Deus, o que é que vai ser? Você vai dizer: eu sei que Deus peleja por mim. Ele está dizendo, em Crônicas, 2 Crônicas 20:15, ele diz: pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Diga: a peleja não é minha, a peleja é de Deus. Nós temos que falar, é um pacto de boca, nós temos que dizer o que nós cremos. Se você falar que crê que Ele está pelejando por vós, você sempre, diante das lutas, diante dos vales sombrios, diante dos vales da sombra da morte, você diga: o Senhor falou, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Amém? É importante que nós ah, cremos, quando nós cremos, nós tiramos do papel e nós falamos o que nós cremos. Por isso que o apóstolo disse: cri, por isso falei. Cremos, por isso falamos. É um pacto de boca. Se está tudo pronto, nós temos que falar o que está pronto, o que vai acontecer. Diga: eu sou mais que vencedor. Sei qual é o vale que você está passando, que nós estamos passando. O meu eu sei, os dos irmãos, alguns já me relataram, mas outros estão passando por vales sombrios, vales difíceis, vales que você diz: meu Deus, ele tem resposta para você, e ele vai lhe carregar neste vale e vai fazer passar. Ele diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Diga: eu creio. Então, ele diz: quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Diga: eu creio. Senhor, nenhum fio do meu cabelo pode cair sem que o Senhor saiba. Creia. Ele cuida de você, Ele cuida da igreja, Ele cuida de nós. Ele diz: nem a chama arderá em ti. Diga: eu recebo esta palavra.
Este Deus de Isaías, este Deus do rei Josafá, este Deus de Josué, este é o mesmo Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo trouxe para nós Hebreus 13, 5 e o 8 na parte B. Ele disse assim: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, nós temos que crer. Ele diz, o Senhor Jesus diz que ele é o mesmo ontem e hoje, e o mesmo será para sempre. Vamos dizer todos juntos esta parte 8? Ele diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos repetir novamente, nós precisamos saber que o nosso Deus é o mesmo Deus de Josué, portanto, ele é o mesmo hoje. É o mesmo Deus de Isaías. Hoje nós estamos tendo um Deus vivo dentro dos nossos corações. Muito mais agora, porque Ele vive em nós, em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Então, Ele está sempre conosco, lutando por nós, em nosso favor, em favor da nossa família, em favor do nosso ministério, em favor da igreja, porque Ele deu a vida pela igreja. E Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diga, eu creio. Igreja, veja como nós temos que estar bem fundamentados, com base, porque o inimigo não quer ver a igreja descansada, uma igreja em paz, uma igreja segura. Ele vai lutar para tirar de você o sossego. É isso, o desdentado, o desempregado dos céus, ele não para sem que faça um cristão ficar ali com medos. Ele vem com falácias, com mentiras, com sofismas, com ali fortalezas e aqueles dardos inflamados do maligno na mente do cristão para destruir a paz e a segurança da igreja. Mas você é seguro. Pela fé, você crê e acredita. E quando você acredita, quando nós acreditamos, nós agradamos a Deus. Nós movemos o coração de Deus quando nós acreditamos. Você quer mover o coração de Deus? Creia. Não precisa ficar... Claro que nós choramos muitas vezes por passar por vales difíceis, vales sombrios, vale da sombra da morte, muitas vezes. Nós choramos, nós temos um corpo, nós somos humanos, nós sabemos que dói, nós sabemos que ficamos muitas vezes abatidos, mas não destruídos. Então, quando nós estamos depositando fé, ativando a nossa fé com a palavra de Deus, dizendo, mas o Senhor disse isso que está aqui contra mim não prevalecerá, não me tocará, você está agradando a Deus. Se move o coração de Deus pela fé. O povo de Deus move o coração dele, agrada a ele. Amém? Por isso, amados, nós temos que estar sempre atentos em agradar a ele pela fé, unidos uns com os outros, orando uns pelos outros, levando as cargas de uns dos outros. Isso não quer dizer que você vá lá na casa do irmão levar, até se tiver como ajudar, amém? Mas ele quer que você leve em oração. Quando alguém pede socorro, você já está ali orando. Nós temos que estar prontos para a batalha. Qual é a batalha? A oração. O irmão está dizendo, olha, aconteceu isso e isso. Vamos orar. Olha, eu já vou rapidamente, porque nós não podemos perder um minuto das nossas vidas sem ver esta vitória do Senhor na vida do irmão, nas nossas vidas, e contemplar a igreja, o coração de Deus com a glória dele. Ele fica feliz, resplandece a glória dele. Então, Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Ele diz, Deus manifesta seu cuidado através da comunhão. Então, igreja, ter comunhão com a igreja, não se afaste. Vocês sabem que uma brasa que você bote fora daquele fogaréu ali, ela vai se apagar. Ela fica lá, ela vai se apagar. Ela vai, aos poucos, ela pode estar acesa, mas se ela se distanciar, ela se apaga. Então, nós temos que ter esse cuidado. A manifestação
nos átrios de Deus, no santuário de Deus, no altar de Deus. Ele se alegra porque tem a igreja de testemunha que ele está fazendo na vida de cada um. Amém? Diga glória a Deus. Então, 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Diga de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para poderdes consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, por que ele reúne a igreja? Ele consola o nosso coração e nós dizemos, então, que ele consolou e vamos consolar os dos irmãos. Amém? Nós fomos consolados por ele. Quando nós chegamos, meu Deus, só Deus sabe como nós chegamos. Eu vou dizer, eu conto aqui de vez em quando algumas coisas, nem tudo posso contar, mas é muito sério. Amém? Ele nos consolou, ele quer que nós consolemos. É o Deus da consolação. Todo aquele que é consolado é chamado para levar consolo e esperança aos que sofrem. Amém? Quando você encontrar uma pessoa, fale de Jesus. Não diga, é a vontade de Deus, a vida é assim mesmo. Isso aconteceu com um, com dois, é mesmo assim. Pode ter acontecido conosco, mas nós vamos dizer, aconteceu comigo, mas eu já oro contigo, porque o Senhor mudou a minha história e vai mudar a sua também. Amém? Então, os sofrimentos presentes não definem o nosso futuro. Diga, o sofrimento presente não define o nosso futuro. Romanos 8,18 diz, porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Diga, eu recebo esta palavra. 1 Pedro 5,10 diz, ora, o Deus de toda graça, diga de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, a graça trouxe para nós o quê? Salvação, igreja. Você é salvo para sempre. Diga, graças a Deus. Olha que o Senhor tirou do nosso coração o medo de não ir para o céu. Você sabia, eu conheci muitos irmãos, a bispa desde da juventude, congrega, muitos tinham medo do dia da salvação, do dia da redenção do povo de Deus. Muitos dizendo, meu Deus, eu tenho medo de morrer, eu não sei para onde eu vou. Irmãos em Cristo, perdão, é muito triste, mas você já tem esse conhecimento, porque o apóstolo Pedro disse assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que crescer nesse conhecimento. Claro que a igreja já sabe, diga glória a Deus. Diga, eu sou salvo para a eternidade. Ele diz, vos chamou a sua eterna glória. Diga, Deus me chamou. Você só está aqui porque você tem este Deus no coração e ninguém vai tirar mais. Diga, glória a Deus. Ele diz, depois de ter sofrido por um pouco, é um pouco, igreja, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. O fundamento é muito importante para a igreja. A igreja que é edificada e é fundamentada, nada derruba ela. Cada luta que vem, ela já sabe que ela é soldado de Cristo e está ali na frente da batalha e vai passar por aquele vale com vitórias. Ela crê que já está consumada na cruz do Calvário a sua vitória. Lembre aí da sua luta. Não precisa falar. Lembra aí. Fale aí com Jesus. Diga, Senhor Jesus, fala no seu coração, Ele conhece seu coração. Agora você diga, esta luta já está vencida pelo poder de Deus. É isso que Ele quer ouvir da igreja. Se você crê que Jesus consumou ou não consumou, na cruz do Calvário, a nossa salvação, a graça se revelou a nós, e esta graça sobre graça, em vida nós vamos reinar. Diga, em vida nós vamos reinar. Amém? Ele diz que Ele vai enxugar toda lágrima.
Não importa quantas lágrimas nós derramamos, e nós derramamos lágrimas. Oh, como nós derramamos lágrimas. A igreja está contando, eu acho que foi para o presbítero Alisson ou para a Aline, eu digo assim, meu Deus, eu subi ao morro em lágrimas, chorando. E eu dizia, Senhor, eu não sei como o Senhor diz, eu tenho que dar graças em tudo. Então eu chorava e agradecia, as lágrimas caindo, e eu dizia, graças te dou, Senhor, por essa luta, eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei para quê, mas eu vou te dar graça, o Senhor mandou, eu vou fazer, sabe? Você diz, o Senhor mandou, eu vou fazer. Então, obedeça, faça, mesmo com lágrimas, diga, graças te dou, eu não estou entendendo, mas vou entender lá adiante, e se eu não entender, eu sei que tu está nisso. Amém? Porque ele não abandona nos vales sombrios. Amém? Apocalipse 21, 4, ele diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Diga, eu recebo esta palavra. E a morte já não existirá. Então, ele venceu a morte para que nós, quando ele vier, nós todos estaremos com ele eternamente na glória, eternamente. Diga, eternamente com o meu Senhor. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, igreja, a orientação final é dizer para a igreja que mesmo que você esteja passando por vale sombrio e não entenda muitas vezes, saiba que Deus está com você. Às vezes, Deus se revela e mostra para você o que você está passando e para que você está passando. Mas muitas vezes você passa pelo vale e ele não fala, ele é Deus. Muitas vezes ele se silencia, mas ele está com você por onde você andar. Ele nos ensina nestes vales, nesta caminhada, nós aprendemos com ele, nós amadurecemos, nós somos diferentes, nós vamos adquirindo um caráter de Deus e ninguém pode contra nós, ninguém nos resistirá. Então, amados, Salmos 23, saber que o nosso Deus, ele é um bom pastor. Ele é fiel. Ele está sempre conosco nos vales. Seja qual for o vale que você esteja passando, não desista. Fique firme e você verá a glória de Deus. Você vai poder consolar vidas. Você vai poder testemunhar, que é o nosso chamado. Ele diz, ser-me-eis minhas testemunhas. Ele quer isso para a igreja, ele quer isso para nós. Você vai poder dizer, foi Deus quem me fez andar por aqueles vales, como eu estava aqui testemunhando para os meus filhos, dizendo, olha, quando eu começo a contar o que eu passei, eu termino dizendo, eu não estava só, mas um exército angelical estava comigo, carregando-me no colo, para passar pelos vales sombrios, o vale da sombra da morte, sem temer o mal, crendo que Deus é conosco. É isso que Deus quer da sua vida, das nossas vidas, da vida da igreja. Firmes na hora difícil, na hora dos vales sombrios, na hora que você pensa, eu não tem mais jeito. Deus tem o jeito dele. Deus tem cuidado de nós. Ele ama a igreja. Ele quer que você entenda que ele ama a igreja. Ele deu a vida por nós. Jamais ele vai abandonar. Ele diz, das minhas mãos, ninguém as arrebatará. Eu recebo para a igreja que você seja confortado, consolado, auxiliado, sustentado pelo Todo-Poderoso, o nosso Deus, cujo nome é Jesus. Está em espírito em nossos corações, para sempre. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, Pai. Glória a Deus. Diga glória a Deus.
É bom nós termos um Deus por nós. Quem será contra nós? Vamos orar, igreja? Você não vai sair como chegou. Vai sair daqui forte, corajoso. Amém? Senhor, muito obrigada pelo teu encorajar, pela tua força, pela tua sustentação, pela tua grande obra em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco nos vales, vales sombrios, vale da sombra da morte, vales difíceis de passar, Pai. E nós percebemos pela tua palavra que o Senhor nos conduz, carregando-nos no colo. O Senhor sempre diz à sua igreja e nos tornou cientes de que o Senhor vai adiante de nós, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, Pai. O Senhor é conosco. Ninguém pode contra ti. Ninguém pode te resistir, Pai. Muitos irmãos aqui têm obstáculos. Eles estão num vale onde tem um muro, Pai, e eles não conseguem passar. Mas tu, ó Deus, tu, Senhor, és poderoso e vai adiante de nós. Ninguém poderá nos resistir. Porque nós temos a certeza, diga eu tenho a certeza, de que Deus está diante de mim, está em cima, está embaixo, está do lado. Estou revestido pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você fique firme, porque o Senhor vai adiante de você, adiante de nós, para manifestar a vitória a qual Ele conquistou na cruz do Calvário. Nada está perdido. O Senhor tem um caminho de vitória para a igreja. Em Cristo não há perdas. Diga, em Cristo não há perdas. Diga, Senhor, eu creio, eu recebo o teu encorajar. Nos vales sombrios que eu passei, ou estou passando, ou passarei, o Senhor é comigo por onde eu andar. Eu creio que o Senhor tem resposta para nós. Eu creio que o Senhor nos consola. Eu creio que o Senhor nos renova. Por isso eu peço o renovo na mente e no coração dos eleitos da igreja, Pai, para que sejamos aqui renovados, restaurados, fortificados, edificados, fundamentados em Ti, Pai. Guarda a Tua igreja, Pai, debaixo das Suas asas, conforme a Tua palavra, Senhor, que diz, das minhas mãos ninguém as arrebatarás. O Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos acalenta. Quando estamos em grandes tribulações, o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Ajuda cada um dos meus irmãos a passar pelas águas, a passar pelo fogo, Pai, para não se queimar somente no Teu colo, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu recebo o ministério angelical, sendo o Senhor Jesus enviado em favor da igreja em Porto Alegre, do nosso ministério em todo o país. Os irmãos que estão pela internet, os anjos sejam, Senhor, enviados para, Senhor, livramentos, para guardar, para sustentar, para ajudar, para auxiliar, para operar, para fazer os teus milagres, os quais o Senhor consumou na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, há de acontecer diante dos nossos olhos a mudança de sorte da tua igreja, Pai. Os opressores serão espalhados, os que nos oprimem serão distanciados, espalhados, distante, nunca mais veremos, diz o Senhor. Jesus, Tu és a nossa força, Pai eterno de poder e de glória.
Guarda debaixo das tuas asas a tua igreja, torna invisível para o mal, invisível para os homens maus, fraudulentos, roubadores, criminosos. Senhor, Senhor, tu és o socorro da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, guardados, fundamentados, edificados e fortificados em ti, Jesus. Nenhum de nós sairemos como chegamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.